Louvado seja Deus, amados, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Essa manhã Deus tem colocado algo assim no meu coração, mas algo específico para aqueles que amam ao Senhor, que amam, que se regozijam com Deus. E essa palavra é destinada para aqueles que amam o Senhor de todo o seu coração. E se esse é o seu caso, essa palavra é para você. Agora, aqueles que não têm muito interesse nas coisas que o Senhor está fazendo, que vai fazer pela sua vida, não se preocupe, você pode buscar outras coisas e ver outros negócios que você tem que fazer, mas se você ama a Deus, ama com todo o seu coração, preste atenção no que você vai ouvir nesta manhã, aquilo que Deus tem para dizer ao seu coração. Eu vou compartilhar com você um trecho de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Está escrito: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Que Deus te abençoe, amados, através dessa porção. A igreja pode se sentar. O que será que deve ter passado na cabeça, nos sentimentos de Tiago e João? O que vocês acham? Ao ler essa passagem, contextualizando os irmãos, diz aqui o texto que Jesus já de maneira resoluta, de maneira decidida, indo para Jerusalém, porque ele sabia que o seu tempo estava próximo, já tinha se cumprido praticamente tudo que ele vinha como missão, veio para fazer como missão. E indo nesse caminho, ele mandou alguns dos seus discípulos à frente, preparando o caminho, como ele fazia, como ele já tinha em várias ocasiões falado com os seus discípulos, para ir nos povoados, ir nas cidades, falando do reino de Deus, chamando essas pessoas ao arrependimento, mostrando a eles maravilhas, curas, sinais. Coxos estavam andando, cegos estavam vendo, pessoas oprimidas do diabo estavam sendo libertas pelo poder de Deus na vida dos discípulos. E agora os discípulos são encaminhados à frente novamente e chega lá no povoado samaritano. O povoado percebe que Jesus está indo para Jerusalém, e vocês sabem que os samaritanos não se davam com os judeus, e ele, percebendo que ele estava indo para Jerusalém, não quis recebê-lo, ou não aceitou bem a visita deles e não se importou. E Tiago e João disseram: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos fogo do céu sobre eles? Eles agora já estavam se achando, porque já estavam investidos da autoridade, do poder de Deus. Mas aí Jesus deu uma repreensão para ele: mas o que vocês acham? Por que será que Tiago e João tiveram esse sentimento ali, passaram por essa situação? O que vocês imaginam que estava na cabeça deles? Nada, irmãos. Tem coisas que a gente precisa assim refletir, pensar. Por que nós agimos de determinada forma? Por que nós nos comportamos de determinada maneira? Então eu queria que você parasse um pouquinho agora para pensar sobre isso.
que vocês imaginam que passou no sentimento de Tiago e João? Passou nada, irmãos. Por que eles queriam descer fogo do céu? Eles ficaram indignados. Aquele povo não aceitava o ensinamento de Jesus, não aceitava a proposta de Jesus. Eles ficaram indignados. Também, Paulo, o que você falou? Eles não aceitam, aquele povo não aceitava os ensinamentos de Jesus. A proposta de Jesus eles não aceitaram, não quiseram. Então, eles foram indignados. Eles se sentiram rejeitados. Deve ter passado assim algo na cabeça deles. Será que esses caras estão sabendo quem é que está vindo aqui? O Senhor da glória, ou aquele que deu vida a muitas pessoas, curou muitos enfermos. Eles estão tendo o privilégio de receber a visita do meu mestre aqui no povoado deles, e eles tratam dessa maneira. E eles ali falam assim: Senhor, só quer que a gente peça para que fogo do céu vir sobre eles? Deve ter passado um sentimento de decepção. Você às vezes está empenhado, né, fazendo a obra, realizando algo que você pensa que vai ser uma alegria no coração das pessoas, e você chega lá, a pessoa dá mínima, dá uma bola para você. Você, por exemplo, prepara um presente maravilhoso, né, para dar para essa pessoa, e aí você chega lá todo empolgado, e a pessoa, pode deixar aí. E aí o que acontece, né? Esse tipo de sentimento que deu no coração deles é uma coisa normal? É uma coisa, parece natural, uma coisa normal, mas Jesus o repreendeu. Não, você não sabe que espécie de espírito é esse, que sentimento é esse que está vindo aí. Eu não vim destruir as pessoas, eu vim salvá-las. E Jesus, então, o que ele fez? Foi para outro lugar. Simples assim, foi para outro lugar. Não aceitou, foi para outro lugar. Irmãos, eu gostaria eu falei com os irmãos, né, que essa palavra é para aqueles que amam a Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Tiago e João amavam muito ao Senhor, amavam muito a Jesus, amavam muito o Mestre. Eles estavam dispostos a morrer por Jesus, se fosse o caso, porque tanto que eles foram abençoados, até a mãe deles, certa ocasião, foi negociar com Jesus, pedir para que um sentasse à direita, outro à esquerda, lá na glória, né, na presença do Senhor. Mas Jesus falou assim: isso não compete, a decisão não compete a mim a fazer. Será que eles estão dispostos a beber e a tomar o cálice que eu estou para tomar? E aí eles falaram: sim, Senhor, nós estamos. Ou seja, eles estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Ele falou assim: eu sei que vocês estão prontos, vocês estão dispostos, mas esse sentar à minha direita e esquerda, esse privilégio só está reservado ao Pai, e é Ele que vai tomar essa decisão depois. Mas o que estava ali no coração dos discípulos, irmãos, é um sentimento que bate no coração de cada um de nós, que amamos a Deus e queremos ver o seu reino prosseguindo. Você está aqui hoje, nesta manhã, e talvez esteja decepcionado com algumas pessoas que deveriam estar fazendo muito mais no reino de Deus, ou fazendo a obra de Jesus, e não estão fazendo, porque não sei. Aí você se pergunta: por que não está fazendo? E você às vezes está empenhado em fazer algo, porque você ama Jesus, você sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele vai transformar e libertar a vida daquela pessoa que está oprimida. Ontem mesmo eu recebi um pedido de oração por parte de uma pessoa que muito querido, muito amigo. Contudo, temos muitas vezes falado com essa pessoa sobre buscar a Deus, estar na presença do Senhor, mas ele não está, não comparece, não participa.
E quantas vezes nós choramos, nós clamamos a Deus por alguém que nós sabemos que Deus tem a solução, Deus tem a resposta, mas essa pessoa não percebe, ou essas pessoas não percebem, e aí chega num determinado momento para dizer, ora por mim, clama por mim, faz isso por mim, e as coisas não acontecem, porque talvez esteja faltando até por parte dessa pessoa buscar a face do Senhor, e Deus mandará a provisão, Deus vai mandar a resposta, porque Deus não lança fora nenhum daqueles que se achegam a Ele, porque o Senhor ama a gente com todo o coração. E aí, o que você faz? Qual é a sua reação? Imagina se eu chego para essa pessoa que eu amo tanto, eu digo para ele assim, olha, eu já te falei várias vezes, eu falei para você, vim para a casa do Senhor, vim buscar a Deus. Então, meu irmão, está doendo aí? Então se vira agora. Claro que eu não falei isso, porque esse não é o coração do Senhor. Mas quantas vezes você já teve vontade de fazer isso? Você fala, você age com alguém, você compartilha com alguém, você mostra para alguém o caminho, aquilo que o Senhor está te ensinando, está te mostrando, mas a pessoa não quer, a pessoa não prossegue, e você fica muitas vezes indignado, e você às vezes faz alguma coisa para a glória de Deus, mas não vem ali o resultado que você espera, e aquilo dá uma indignação. Dá ou não dá, irmãos? É um sentimento que você luta com isso, mas você sabe que esse tipo de sentimento não é o Espírito de Deus, não é o coração de Jesus, não é a forma como o Senhor trabalharia essa circunstância. Mas essas situações, muitas vezes ocorrendo, ela pode te levar à exaustão, pode te levar ao estresse, pode te levar a uma situação como aqui. Imagina, João, Pedro, Tiago, os discípulos que estavam caminhando com Jesus, vendo maravilhas extraordinárias que o Senhor estava fazendo. Eles se sentiram assim indignados, decepcionados. Como pode alguém rejeitar a visita do meu mestre? Desse que não fez mal para ninguém, está querendo, pelo contrário, alcançar e libertar a vida das pessoas. Então eles se sentiram muito indignados. E como esse não é o Espírito de Deus, e eu creio que eles entenderam isso quando Jesus os repreendeu e falou assim: você não sabe de que espírito sois? Eu não vim destruir a vida das pessoas, eu vim salvá-las. E o que Jesus fez? Foi para outro povoado, vamos para outro lugar. Eles devem ter pensado assim: puxa, pisamos na bola. Não era esse o coração do nosso Pai, não era o coração, nós não agimos segundo o coração do nosso Deus. E eles devem ter ficado assim, com pesar no coração. Então isso acontece, irmãos, ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso dia. Acontece uma vez, aí você, e já entendeu, você já está mais amadurecido, aí você percebe assim: não, deixa para lá, a pessoa não está afim agora, ou não está querendo abrir seu coração, não está querendo mudança, então deixa para lá. Aí você releva, né? Você reconsidera aquilo e você deixa para lá. Aí daqui a pouco vem outra situação, aí acontece outro problema, outra pessoa com outra circunstância, algo semelhante, e aí você, poxa vida, não vou me esquentar a cabeça com isso, mas eu vou prosseguir. E isso acontece 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acontece várias vezes. E sabe quando você começa a trabalhar esse tipo de sentimento, que é um sentimento legítimo,
Quem é que não fica decepcionado? O apóstolo Paulo disse aqui, eu gostaria até de que os irmãos percebam, que isso é um sentimento legítimo, o sentimento de indignação, de decepção, de você estar, você pode estar pensando assim, poxa, quer dizer então que se eu fizer e as coisas não acontecerem direito e eu tenho que me conformar com isso e tal, isso não é essa a questão. Eu estou falando que isso é um sentimento legítimo. O apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Gálatas, quando Jesus disse para os discípulos dele que você não sabe que de espírito sois, que esse tipo de sentimento que está dentro de vocês, porque isso aí é obra de quê? É obra da carne, é o sentimento de vingança. Quer que a gente peça fogo do céu sobre esse povoado? Isso é o que? É vingança, é um sentimento de ira, é um sentimento de revolta, de decepção, como os irmãos colocaram aqui. Mas Paulo diz aqui aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso quer dizer que pode desanimar. Isso quer dizer que pode chegar, você tenta fazer tantas vezes, várias vezes, e você acaba fazendo, vou jogar a toalha, e você se sente desanimado por causa daquela situação. Irmãos, existem vários homens tops, eu vou dizer assim, pessoas que a Bíblia conta pra gente, pessoas vamos dizer assim, nível 1, e que chegaram à exaustão. Moisés, por exemplo, o homem mais manso que havia sobre a face da terra até então. A Bíblia declara isso lá no livro de Números, no capítulo 11, quando houve aquele episódio dos irmãos dele vir falar com ele, brigar com ele, dizendo que ele não era correto, que ele ficasse com uma mulher etíope, e aí falaram que está pensando que é só você que é profeta. Ele podia estar naquela ocasião se levantar, mas ele ficou caladinho, ficou quietinho, e o Senhor entrou em ação ali para defender Moisés. Ele era o homem mais manso que havia sobre a face da terra, dito pela boca do Senhor. No entanto, Moisés chegou à exaustão. Teve um tempo que ele chegou a dizer: Senhor, por acaso foi eu que gerou todo esse povo, que não obedece a tua palavra, que não dá crédito? Moisés, esse homem o mais manso que havia sobre a terra, pegou as tábuas da lei e meteu ele na rocha, quebrou por causa do pecado do povo. Então teve momentos também que na vida de Moisés, ele chegou à exaustão. Ele ficou estressado por coisa daquela situação. Outro homem aqui que a Bíblia nos aponta, que também eu considero top, está aí o profeta Elias, o homem mais poderoso, um dos profetas mais poderosos, poder de Deus, que estava sobre a vida de Elias. Ele ficou estressado, ele foi para a caverna, ele ficou ali: Senhor, acabou-se, todo mundo se rejeitou o Senhor, não tem mais nenhum profeta que siga o Senhor. E ele era um homem tão poderoso que o poder de Deus sobre a vida de Elias era admirado pelos outros profetas. Tanto é que Eliseu, seu sucessor, falou assim: que eu receba a porção dobrada. O que você quer receber? Eu quero receber a porção dobrada do poder de Elias, porque era algo tão extraordinário. Mas, no entanto, teve um tempo que ele ficou estressado, e ele disse assim: Senhor, os homens e as mulheres, os profetas, todos te abandonaram, fiquei eu sozinho, eu quero morrer. Ele pediu a morte para si. Outro homem top, Davi, rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha os salmos de Davi, veja lá
Ontem mesmo eu estava compartilhando com alguém o Salmo 31, a angústia de Davi, mas ele, lá no Salmo, no final, ele diz assim, espere no Senhor, esforça-te no Senhor, porque Davi foi um homem que sofreu muitas situações, nessas situações estressantes, que levam a gente à exaustão. E quem sabe hoje, você esteja passando por essa situação estressante. Você ama Jesus, você ama tanto, você está tão assim, ligado com o Senhor, que por isso que você mais deseja estar com Ele. Pois esse mundo não tem mais para você prazer algum. Porque as pessoas te decepcionaram, as pessoas te abandonaram, pessoas não querem mais dar ouvidos àquilo que você está falando, e você entende pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, que Ele é bom, Ele é fiel, e Ele ainda vai fazer grandes coisas sobre a vida da terra, e Ele quer mudar e transformar a vida das pessoas, mas as pessoas não dão crédito. Irmãos, como é decepcionante você amar uma pessoa, você cuidar e olhar para ela, pessoas que você tem assim o maior prazer de poder estar junto, mas as pessoas não querem saber de Deus e se entregam a esse mundo perdido. E você sabe que Jesus está às portas, você está batendo as portas, Jesus está chegando, Jesus está voltando, mas você sabe que essa pessoa não quer saber de Deus. Aí você chega num ponto que você fica exausto, te roubam as forças, e você já não tem ânimo mais para buscar e fazer a obra do Senhor. Aí se aplica aquilo que o apóstolo Paulo falou: façamos o bem a todos enquanto é possível fazer, antes que chegue aquele tempo que a gente fique desanimado e que essas dificuldades, essas situações venham impactar a nossa vida. E eu creio, irmãos, que esse tempo tem sido um tempo muito desafiador, um tempo, como está escrito, tempo trabalhoso, tempo difícil, tempo que você fica assim pensando: meu Deus, o que vai ser de fulano, de Beltrano, de Cicrano, da família tal? E você não sabe mais o que fazer para poder ajudar. E eu quero dizer para você nesta manhã, primeiro, o Senhor sabe perfeitamente o que é passar por isso. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no verso 34, Jesus chega a dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, primeira coisa que eu quero assim, nesta manhã, encorajar você a prosseguir. Jesus sabe o que é passar por isso. Jesus sabe o que é ser decepcionado. Jesus sabe o que é sofrer frustração, ser traído até por um beijo. Jesus sabe muito bem o que é passar por isso. E Ele entende você. Ele sabe o que você está passando. E qual foi assim a atitude de Jesus, né? Quando Jesus falou com seus discípulos, ali naquela hora que eles ficaram indignados, veja que essa indignação, ela é legítima. No entanto, nós não podemos ter uma vida de viver no espírito do mundo ou na nossa carne, apenas viver de acordo com um instinto do homem natural, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e devemos buscar o que? O coração do Senhor.
o coração de Deus. E ao invés de agir dessa forma, o melhor não é andar no espírito do mundo ou com os desejos da carne, mas segundo o Espírito de Deus no qual você foi criado. Buscar o coração do Senhor. Então essa luta que acontece conosco todos os dias, em todas as manhãs, em todas as circunstâncias que a gente passa, é uma luta difícil. A gente viver, às vezes, decepcionado com as pessoas, decepcionado com as circunstâncias, do jeito que ela está, quando não se encontra algo favorável, não porque você foi negligente, não porque você foi com relapso nas coisas que você deveria fazer, mas é porque alguém não entendeu e não cumpriu o propósito de Deus que você entendeu. Então, Jesus, como é que ele passou por essa situação? Jesus passou por isso. Então ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele sabe muito bem o que se passa dentro de nós. Então ele fez aqui, por exemplo, no momento das ameaças. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no verso 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: eu expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Como é que Jesus agiu diante de uma situação de ameaça? Você, por exemplo, está fazendo a obra do Senhor e de repente aparece uma situação, uma circunstância que as pessoas tentam impedir o seu trabalho, né? Isso está se tornando muito comum agora. Você está fazendo o propósito de Deus, você está indo realizar a obra do Senhor e aparecem obstáculos, aparecem impedimentos. Você não pode prosseguir em causa de dificuldades. E chegam, como aconteceu, ameaças assim, frontal mesmo, como aconteceu com Jesus. O que Jesus fez? Ele continuou fazendo a obra até Deus mandar fazer coisa diferente. Ele falou assim: hoje eu ainda tenho pessoas para expulsar demônios, para curar os enfermos. Hoje e amanhã, depois de amanhã, eu estarei pronto. Ele sabia muito bem a vontade do Senhor, o propósito da sua vida, e ele continua realizando o propósito de Deus. Amém, amados? Nós precisamos ter consciência disso. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E se não é chegada ainda a hora de Deus, Ele vai prosseguir e você vai prosseguir. Está ameaçando, está com dificuldade, está enfrentando um problema lá? Espere em Deus, realiza dentro da direção do Espírito Santo. É buscar o discernimento, a orientação, a sabedoria da parte do Senhor. Porque, como eu falei com os irmãos, lá quando os discípulos falaram que o povoado de Samaria não quis receber Jesus, o que Jesus fez? Foi para outro lugar. Irmão, simples assim. Fechou a porta aqui, vai para lá. A Miriam teve dificuldade lá com um pequeno grupo, porque nós, por alguns momentos, por causa de circunstâncias, não pôde realizar num local que seria o ideal, mas não pôde. Mas o Senhor abriu uma outra porta para estar reunido ali no centro comercial. Antes estava reunido ali no condomínio lá que reside o Paulo, mas em dia de chuva, aí está com problema. Mas aí acabou, Deus abriu a porta e foi se reunir ali no condomínio comercial, onde deu a possibilidade lá de se reunir. Mas está prosseguindo. Por quanto tempo vai ser? Não sei, mas o Senhor sabe. Quando chegar o momento de Deus, Ele vai dar uma outra direção. Mas não para, prossiga, porque Deus é fiel. E aquele que te chamou, Ele vai te ajudar até o final. Outra coisa, às vezes, amados, que a gente fica pensando, né? Por que se importar com as pessoas, com os perdidos, por exemplo, né?
Jesus ele mostra aqui para nós aquele caso dos publicanos, né? Os pecadores, as pessoas que precisavam de ouvir a palavra. Jesus estava sempre ali dando oportunidade para ouvi-los, para discutir com eles, para mostrar a eles e apontar a eles o caminho, como nós vimos há bem pouco tempo, né? Jesus não veio para os que já são curados, ele veio para os enfermos, para aqueles que precisam, para aqueles que são necessitados. Então chegou aqui, diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticaram: este homem recebe pecadores e come com eles. A mesma história que nós ouvimos, né, há algum tempo, alguns dias atrás aí. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrar? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Irmãos, Jesus ele se importa com as pessoas que são talvez rejeitadas dentro da sociedade, que não dão muita importância, não dão muito valor, mas Jesus se importa com cada uma delas. E essa é a razão porque também nós devemos ser importados, nós devemos também importar. Jesus não se importou com você? Jesus não teve misericórdia de você? Não cuidou de você? Por que eu não vou me compadecer de outra vida que precisa também do cuidado do Senhor? Esse exercício que a gente faz de se colocar no lugar do outro, ele é muito importante para nos ajudar nessa tensão que vem quando a carne procura aflorar e a gente é levado a tomar atitudes radicais, ásperas, duras, porque nós estamos estamos agindo na carne, estamos fora do propósito de Deus, ou do Espírito de Deus. E aí nós devemos lembrar: não, Jesus se importou com essa pessoa, Jesus teve misericórdia dessas pessoas, Jesus não veio para os céus, mas veio para os doentes. Então eu devo também me preocupar, devo também me importar com isso. E aí nós vamos caminhando e vendo que Jesus, no meio daquela situação, pois esse é o coração do Senhor, ele também, olhando, né, naquele foco que às vezes a gente olha para a situação, ficou tão difícil que você já não vê mais solução. E aí você se cansa, você fica exausto de tentar a mesma coisa, a coisa não está certa. E o diabo muitas vezes aproveita esses momentos para mostrar que você não tem fruto, que você não tem condições, que você não é capaz. E aí você quer também desistir, você quer se jogar a toalha e você não quer mais prosseguir. Interessante que na caminhada de Jesus, mesmo as pessoas que já tinham sido abandonadas pela sociedade, rejeitadas por causa até do diabo, o diabo fazia coisa assim terrível na vida das pessoas. Para Jesus não houve esse tipo de problema. Eu quero ler aqui com os irmãos Lucas 8, 27, Lucas capítulo 8, verso 27 e 29, quando Jesus foi à região de Gadara. Olha, quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Na verdade, amados, ali quem estava falando era o espírito que estava, aquela legião de demônios que estava na vida deste homem.
pelo que está descrevendo aqui, né, na palavra, ele vivia em casa alguma. Talvez ele fosse um morador de rua. Mas pior do que isso, diz aqui que ele nem usava roupas. Ele vivia no meio dos sepulcros, nos lugares aonde se colocavam os defuntos. Ele era uma pessoa totalmente excluída da sociedade. E quando, diz aqui também, continuando a ler o texto, você vai ver que muitas vezes ele tinha se apoderado, o demônio se apoderado daquela pessoa ali, e mesmo com os pés e mãos acorrentados e entregues aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares áridos, solitários. Então era uma pessoa que não tinha nenhum convívio social. Mas o Senhor olhou para ele, mandou aquela legião de demônios sair, e esse homem foi liberto pelo poder de Deus. Foi liberto pelo poder de Deus. Veja, amados, que é o poder de Deus presente na nossa vida que nos ajuda a vencer os impossíveis da sociedade, os impossíveis dos homens. É o Espírito de Deus em nós que nos dá vitória. Muitas vezes nós nos sentimos derrotados, decepcionados, porque os nossos feitos estão sendo sustentados na força do nosso braço. E precisa ser na força do braço do Senhor. Aquele homem se tornou como um cordeiro aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Então não há impossíveis para Deus. Você crê nisso? Não há impossíveis para Deus. Você pode prosseguir. O tempo também não te pertence, o tempo pertence a Deus. Você às vezes fica pensando, mas eu já procurei fazer, agir, acontecer tantas vezes. Espere em Deus, coloca nas mãos do Senhor, porque no seu devido tempo Ele vai agir, vai operar. Ele fará o milagre por você, porque Ele é poderoso para realizar. Às vezes nós olhamos para a vida das pessoas e esquecemos de olhar para o que Deus também fez em nossas vidas. Como eu era difícil, como você talvez tenha sido difícil, mas o Senhor foi trabalhando no seu interior, foi mudando, acertando as arestas, quebrando as prisões, as cadeias, e hoje você está aqui na presença do Senhor. E da mesma forma que Deus fez na sua vida, vai fazer na vida daquele pouquinho, você também está lutando, pois Ele é poderoso para fazer. Agora a gente não pode se esquecer que nesse caminho você vai encontrar povoado que não te recebe, pessoa que não quer saber. E aí o que você faz? Vai para o outro povoado. Continua a realizar o propósito de Deus, mas também não desista daquelas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Continua intercedendo, clamando ao Senhor, porque Deus também não desistiu de mim, nem vai desistir de você. Ele cuida da gente, Ele se importa conosco. Eu quero concluir nesta manhã, irmãos, dizendo que coisas assim que podem nos ajudar, a ter uma visão de prosseguir. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos precisam estar nele. Quando vem esse sentimento, essa situação de pensar que a gente não vai ter condições, lembre-se, Jesus não desistiu, Ele foi fiel até o fim. E nós temos que olhar para o exemplo dele. Nós temos que olhar para aquilo que Jesus tem realizado por nós. A Bíblia fala que não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder de Deus, que a gente vai vendo as situações sendo resolvidas na presença do Senhor. E não deixe, irmãos,
de encorajar uns aos outros. Essa é a razão porque a palavra de Deus nos fala lá no livro de Hebreus: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, quanto mais que você observa que o tempo do fim se aproxima, para que nós estejamos nos encorajando uns aos outros. Você está passando por lutas, por dificuldades, irmãos, todos nós estamos passando por isso daí. Essa semana eu fiquei assim muito impactado com alguma coisa que aconteceu e que doeu muito lá na minha alma, e que eu fico imaginando, né, como é que está nessa situação dessa família. A criança estava sendo levada ali para a escola, ali em frente à escola, parece que, não sei se estava sendo levada para a escola, mas foi em frente à escola embaixadora aqui no tanque, a criança que perdeu a vida debaixo de um ônibus. Ela caiu da cadeirinha, essa criança tinha 2 anos e meio, parece, e o ônibus passou por cima. E essa família, você deve estar pensando assim, né? Como é que deve estar essa família? Essa família são de servos de Deus, vidas que buscam ao Senhor. E como é que passa por uma situação dessa? A mãe estava internada. Então são situações que famílias estão passando. Você acha que isso daí é uma luta pequena ou uma luta grande? Pensa na luta que você está passando. Pensa em perder uma criança nessa natureza, nessa circunstância. Mas Deus consolou meu coração, porque essa criança está nos braços do Senhor, porque dos pequeninos é o reino dos céus. E essa família pode ter nesse momento consolo da parte de Deus, mas não é fácil passar por isso, é difícil. Cheguei de férias, né? Passei por aí, por essa indisposição intestinal. São lutas, são dificuldades que a gente passa. Talvez você hoje esteja enfrentando uma muito pior, passando por uma situação, uma circunstância muito difícil, mas o Senhor está conosco, Ele está do nosso lado, e Ele quer dizer: você tem a graça dEle para prosseguir. Então, ser firme no Senhor, não desista, prossiga, porque Jesus será o seu ajudador. Como Ele falou aqui ao discípulo, não é esse o Espírito de Deus. Olha só que Espírito é esse que está em você. Receba da parte do Senhor o Espírito do Senhor. A Bíblia fala, a Paulo encorajou aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não deixa que a exaustão, né, venha assim tirar a sua paz do seu coração, a firmeza da sua caminhada, porque o Senhor, Ele pode estar do nosso lado. Por isso, vamos nos encorajar uns aos outros, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, vamos ver que o Senhor, essas coisas próprias do homem natural, mas nós temos a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesta hora. Quero pedir a graça do Senhor sobre sua vida. Você não está sozinho, Ele está aí do seu lado para te fortalecer, te ajudar nas suas limitações, porque Ele é fiel. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor está sempre conosco, está do nosso lado para nos ajudar no tempo presente. Está escrito que os dias são trabalhosos, os dias são difíceis, mas que os nossos olhos não estejam fixados nas circunstâncias, mas eles possam estar voltados para Ti, o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor que nos ensina através dos Seus exemplos, pois o Senhor sabe muito bem o que é passar pelas humilhações, o que é passar pelas decepções. Por isso, ó Deus, nós ouvimos a Tua voz nesta manhã, e nós recebemos da parte do Senhor a graça e poder para prosseguir, crendo no agir do Espírito Santo em nossas vidas.
Por isso, ó Deus, fortalece a vida daquele que está aqui nesta manhã e que ouve a tua palavra, que está atento à tua, ó Deus, a chamada do Senhor, e queremos mover no Espírito do Senhor para que nós possamos sentir o teu coração e agir conforme a tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.